Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode sentar-se, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha nós podemos estar aqui adorando esse Deus tão maravilhoso, tão lindo. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e nós estamos aqui juntos. Quem está feliz e animado aí, levanta a mão. Olha que bênção, glória a Deus. Pois é, eu e você temos passado na vida sempre por momentos difíceis, às vezes, outros não tão difíceis, mas sempre temos desafios. E tem hora que a gente percebe que a vida ela é carregada por algumas surpresas. E nós somos sempre atacados com coisas que tentam nos destruir, que tentam nos abalar, que tentam nos derrubar. Há sempre coisas que você é pego sorrateiramente, vamos dizer assim, como uma serpente que de repente, sem notar, você ali sem perceber, a perturba, ela se sente acuada e vai ali, puf, e joga um veneno em você. E aí você tem que sair correndo, né? Procurando um socorro médico, e ali tem que ter aquele soro apropriado, porque para cada veneno, para cada serpente é necessário que tenha o tratamento necessário, não é verdade? Porque senão a pessoa pode vir até morrer, porque precisa daquele antídoto para aquele veneno. E hoje Deus quer falar conosco através da história de um homem chamado Neemias, que para cada veneno Deus tem um antídoto. Para cada veneno Deus tem um antídoto. Não existe nada que pode destruir e envenenar você a tal ponto de que você diga assim: mas agora não tem mais jeito, porque para Deus sempre tem jeito, para Deus sempre há uma saída, e Deus sempre está pronto a te socorrer na hora que você mais precisa dele. Deus é bom, Deus é muito amoroso, Deus é cheio de amor, Deus é cheio de cuidado para com a sua vida, e é por isso que Ele nos traz essa palavra. Só para te dar um panorama, Neemias é um homem que está, quando começa o relato de sua história na Bíblia, ele é um homem que está trabalhando, tem uma função importante diante do reino. Ele trabalha como o copeiro de um grande rei, e ele está numa cidade muito boa chamada Suzã. E lá em Suzã ele desfruta de muita prosperidade. Ele tem muita grana, ele come bem, é bem alimentado, ele tem boas roupas, enfim, ele está ali num bom trabalho. Chega um parente dele, e vai contar a respeito de como estão os outros parentes que moram em outra cidade. No caso, ele está morando em Suzã, e ele pergunta a Anani, seu parente, como estão os outros da sua família que moram em Jerusalém. E aí vem um relatório muito triste. Ele diz: olha, os que restaram vivem numa penúria. Jerusalém é uma cidade queimada, destruída. Os que moram lá, quando eles têm alguma coisa, vêm os inimigos e o atacam e tomam tudo que eles têm, o pouco que eles têm, porque não tem muros para defesa, os portões estão todos queimados. Então é difícil viver em Jerusalém. Quando Neemias ouve aquele relatório de Anani, ele fica muito triste. Perceba que Neemias poderia simplesmente dizer: o problema deles. Por quê? Porque eles estão lá em Jerusalém. Jerusalém está daquele jeito porque eles foram desobedientes. Eles foram desobedientes a Deus, e eles não fizeram o que deveriam fazer, não se prepararam como devia se preparar, não fizeram a lição de casa, estão lá daquele jeito. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fui obediente ao Senhor, eu vim para cá, eu estou vivendo os mandamentos de Deus, e eu estou aqui usufruindo do que Deus me deu. Não, Neemias não pensa assim. Ele é solidário. E então ele chega junto ao rei e pede ao rei algumas coisas baseado numa missão.
ele se vê na missão, e a gente sabe que é dada por Deus, de reconstruir os muros de Jerusalém, para que ela se tornasse uma cidade habitável, onde o povo pudesse trabalhar e ter a sua vida normalmente. Muito bem. Aí então, na nossa história, ele sai de lá, da sua cidade, e vai rumo a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele encontra muita oposição. E aí, ele tem que trabalhar com muita gente venenosa, que vai lançando venenos para impedir que Neemias alcance o propósito de Deus para a sua vida. Assim é conosco também, não é verdade? Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem uma missão para você, você está aí trabalhando de acordo com os valores do reino de Deus, mas sempre tem setas contrárias, sempre tem gente envenenando, sempre há ambientes muito venenosos que querem justamente fazer com que você não alcance a vontade de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, que você não alcance os sonhos de Deus para a sua vida, e aí você percebe o quanto de veneno há, não é assim? Pois é, mas Neemias percebeu que para cada veneno Deus tem um antídoto, e assim será na sua vida também. Para cada veneno Deus tem um antídoto, amém? Então diga comigo assim: para cada veneno Deus tem um antídoto, amém? Então fale de novo: para cada veneno Deus tem um antídoto. Contra a intimidação, a fé. Contra a armadilha, o discernimento. Contra a insistência, a perseverança. Contra a mentira, a verdade. Contra a profetada, a profecia. Você pode ler os pontos, por favor? Por favor, leiam. Contra... Amém. Quando Neemias chega lá para a construção, ele encontra alguns amigos da onça. Sambalate, Tobias e Gesem formam um trio muito venenoso. E veja só, ele se depara com um inimigo intimidador, furioso, que cresce para cima. Vocês estão rindo da foto do cachorrinho aí, né? Realmente a encarar, ficou muito intimidado ali mas às vezes a gente se sente assim. Você quer ver? Olha o texto que diz: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Olha que intimidação, hein, gente? Você percebe aí? Ridicularização. O que aqueles frágeis judeus estão pensando? Acusação de miseráveis, fracos, não vão conseguir coisa nenhuma. Intimidação, mexe com a autoimagem, quer mexer com a pessoa lá por dentro. Céticos demais. Será que eles acham que vão? Já sei, estão pensando naquele Deus deles lá, e aí eles vão prestar sacrifício. Intimidação dizendo assim: quem você pensa que é? Você acha que você vai conseguir mesmo? Quem que você acha? O teu Deus. Tá, o teu Deus. Quem que o teu Deus esqueceu de você até?
O que o teu Deus fez por você? Quando você estava doente com aquela dor, Deus cuidou de você? Quando você teve aquele problema financeiro, Deus mandou alguém para te ajudar? Não é assim que às vezes a gente ouve as vozes, até vozes que você não sabe de onde vem, que Deus que nada, Deus abandonou, Deus nem liga para você. A intimidação tem o propósito de fazer você desistir, de você parar. A intimidação tem o propósito de te intimidar a tal ponto de que você fique desanimado, desânimo, depressão. Você só olha, não tem tantas coisas às vezes boas para você olhar, mas você só consegue olhar o que está ruim. Intimidação, 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 intimidação. Mas como Neemias respondeu? Como eu e você devemos responder? Não importa de onde vem a intimidação, não importa como está o meu momento, o que importa é você reagir agora. Veja como ele reagiu. Ele disse assim: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. É isso, ó Deus, ouve-nos. Ele foi para quem? Ele foi para Deus, numa oração. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite, para protegermos dele. Veja só, olha o texto, perceba, quem vai orar é porque ele tem uma fé em um Deus que pode responder a oração. E a fé que, quando colocada em prática, o leva não somente à oração, mas o leva ao trabalho. O coração o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, E depois você percebe que eles eram vigilantes. Então, quando você for intimidado, não pare, não desanime. Vá, busque a Deus, converse com Ele, busque forças em Deus. Há um lugar onde você pode sempre receber uma energia nova, um poder novo. Esse lugar é o lugar secreto da oração. Esse lugar é o lugar da comunhão com Deus. Esse lugar é o lugar da presença de Deus. Porque quando você se alimenta só de uma mensagem aqui do púlpito, aquilo passa rapidamente, mas quando você se alimenta da presença de Deus, aí então tudo faz sentido na sua vida, e você é alimentado constantemente. Oração, oração, oração. Não pare de trabalhar, não pare de fazer aquilo que você está fazendo. Não vai dar resultado, o que eles falaram está certo mesmo, essas pedras tudo queimadas. Não pare de trabalhar. Não pare. Na sua vida Deus colocou projetos, continue trabalhando, meu irmão, continue trabalhando, minha irmã, em todos os sentidos, em todas as áreas. Trabalhe, e aí então fique vigilante, muros caídos e portões queimados, significa que a cidade estava sujeita a todo tipo de invasão, de influência, de domínio. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, sabia? A vigilância é uma coisa que às vezes a gente dá bobeira. Por exemplo, você sabe o que o teu filho está escutando na escola? Aquela coisa que você acha que não tem nada a ver. Aquela coisa que você passa batido. Cuidado, hein, meu irmão, cuidado, hein, minha irmã. Vigia. O mundo, ele é totalmente hostil. O mundo é hostil. Você quer ver? Por exemplo, coisas que às vezes a gente nem está tão atento assim. Estava lendo que, num dia desses, que num dos países da Europa, um país muito desenvolvido, eles tinham um tipo de uma associação que ficava cuidando para o desenvolvimento, para o progresso daquela nação. Então eles cuidavam de muitas coisas. E eles estavam então cuidando para que as crianças elas crescessem com muita liberdade de escolha, inclusive no que diz respeito à ideologia de gênero.
E essa associação, elas faziam um concurso sobre o que era pior contra, por exemplo, a liberdade das crianças no que diz respeito à ideologia de gênero. E eles foram ler um livro, e nesse livro, os pesquisadores ali, a pessoa que escreveu e rodeado de pesquisa, eles perceberam que os meninos tinham uma tendência. Eles gostavam de brincar com certas coisas, eles gostavam de fazer determinadas coisas que as meninas agiam de maneira diferente. Então, eles ali naquele livro tinham uma proposta de como você atingir em cheio os meninos e as meninas. Essa organização considerou esse livro altamente nocivo. Até fizeram uma campanha para que a editora tirasse esse livro, não editasse mais e retirasse esse livro de circulação, porque ele estava induzindo as crianças a fazer uma escolha de gênero. Olha que coisa. E muitas vezes a gente não está vigilante. Meu irmão, o que está entrando dentro da sua vida? O que está entrando dentro da sua casa? O que está entrando dentro do seu coração? Você está vigilante para o tipo de mensagem que você está ouvindo? Por que você está do jeito que você está? Por que você não acredita mais nas coisas que você acreditava antes? Por que você está meio derrubado? Por que você está meio depressivo e desanimado? Tem a ver com o que você não vigiou e deixou entrar dentro da sua cabeça. Porque qual é o propósito da intimidação? Qual o propósito deles ficarem lançando aquelas palavras? Que penetrasse no coração deles. Neemias não permitiu. Neemias falou: aqui não vai entrar no meu coração não, ninguém vai me intimidar. Eu sei quem meu Deus é um Deus poderoso, temível, tremendo, e um Deus que cumpre as promessas, e eu sei quem é meu Deus, e eu sei quem eu sou nele, e essas palavras, essas vozes não vão me intimidar de jeito nenhum. Amém? Contra a armadilha, o discernimento. Primeiro, o que é mesmo? Contra a intimidação, o que é? Fé. Meu irmão, sempre se aplica a oração. Lembre de quem Deus é e de quem você é em Deus. Aplique fé, vá sempre para a oração, trabalhe e vigie. E vigie. Veja, aqui é a armadilha. Você está vendo lá o ratinho, né? Ele é o cara lá do Missão Impossível aqui. Então, o ratinho é o seguinte, ele está olhando, o que ele está querendo aí? O queijo. A isca é o queijo. Mas qual é o propósito da ratoeira? Prender o ratinho, matar o ratinho. Veja só, Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, convite. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Esse era um convite, aparentemente um convite só para conversar. Olha, você está querendo construir aí essa cidade, reconstruir, e nós temos algumas divergências. Vamos sentar, conversar para acertar? Era só um convite. Sai desse lugar aí, vem aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Era só um convite. Mas tinha alguma coisa por trás desse convite? Meus irmãos, todos nós recebemos vários convites sempre. É verdade. Convite para fazer uma coisa, convite para fazer a outra. Mas esse convite não seria uma armadilha? Sempre que eu lembro de armadilha, eu lembro, por exemplo, de drogas. Algumas pessoas que estudam mais esse mundo da adicção falam sobre portas, por onde as pessoas entram para depois ficarem presos nas drogas. E às vezes, algumas coisas assim, uns convites, tipo, nada a ver, o que tem? Já falei para vocês que o que tem o nada a ver, eles devem ser demônios irmãos gêmeos, porque sempre eles andam acompanhados. Você já viu? Você fala: não faz isso não. Ai, o que tem? Nada a ver. Para que esse extremismo todo?
Quantos convites nós não recebemos hoje? É igual o convite aqui que tem beber um golinho. Meus irmãos, a questão do álcool, você só pode estudar, né? Uma vez eu perguntei a um cardiologista, como que a gente percebe que uma pessoa já não tem mais domínio, controle? Ele falou, é fácil. Se o bafômetro pega a pessoa, é porque ela já está totalmente influenciada pelo álcool. Aí eu falei assim, por exemplo, o bafômetro às vezes pega você porque você comeu um chocolate que tinha licor dentro. Não é verdade? E aí ele estava me falando, e ele falou, não existem níveis seguros, por exemplo, para você tomar álcool e dirigir, por exemplo. Porque você já perdeu um pouquinho dos seus reflexos, é muito perigoso. Não é verdade? Meus irmãos, isso para mim é muito sério. Meu irmão mais novo, ele morreu. Ele morreu vítima de um coma alcoólico, e não tinha ninguém em casa. Eu estava viajando, minha mãe também estava viajando, e ele começou a beber, e aí ele não tinha ninguém para ajudá-lo, ele foi ficando sem alimentar, e ele teve um coma alcoólico. Quando alguns vizinhos perceberam que ele não saía dali de dentro de casa, chamaram, foi o bombeiro lá, levaram ele para um hospital, mas aí, infelizmente, já era tarde demais. Por causa dessa luta que nós tivemos durante anos na vida, eu conversei com alguns médicos, pessoas que tratam disso aí. E eu me lembro de um médico no hospital, que ele me disse assim, se as pessoas soubessem que, por exemplo, o alcoolismo pode ser hereditário, e a pessoa pode então começar com um pequeno gole e ficar totalmente controlada pela bebida. E tem muita gente que acha que não é, mas ele bebe todo dia, mas ele não bebe muito, não fica bêbado, ele acha que não está viciado naquilo, mas está. E às vezes isso começou como? Um simples convitezinho do que tem, nada a ver. Você sabe onde começou essa história de crente batista que não bebe? É porque nós viemos de uma cultura norte-americana, onde havia um costume que eles percebiam que mesmo na ceia, algumas pessoas bebiam o vinho e elas ficavam tendentes a querer usar mais a bebida. E um grupo pensando nisso, falou assim, bom, aqui na igreja nós não vamos fazer isso aí. Então eles começaram a usar, porque o texto lá diz, o produto da vide, o suco da vide, eles começaram a usar, até mesmo na ceia, o suco de uva. Convites. Você deve evitar até a aparência do mal. Aí, amados irmãos, quer ver, tem convite que às vezes também parece que não é igual. Você fala, não, esse negócio de drogas, de bebida, nem estou ligado nisso. Mas você quer ver convites sorrateiros? Por exemplo, convites sorrateiros. Paz, trabalhe bastante. Você não precisa ganhar um dinheiro, você não precisa dar mais coisas, você não gostaria de dar mais coisas para a sua família? Então, vamos trabalhar mais. Estuda aí para passar num concurso, faz isso, faz aquilo, e as pessoas se tornam então workaholics, e aí eles não percebem. Mas vem cá, às vezes até um convite para você mudar de emprego para ganhar mais, vai ser dali a armadilha para você perder a sua família. Quantas pessoas estão divorciadas hoje? Se você perguntar, não, meu marido vivia no trabalho, era só trabalho. Vai conversar com os adolescentes, não, meu pai, eu nem vejo direito meu pai, isso dele é trabalho, convites, armadilhas. Neemias, ele percebeu, esse convite não é para o bem, esse convite é para a minha própria derrota, eu vou ficar esperto. Olha só a resposta, porque
dentro do convite de Sanbalat, Tobias, Gesem, existia um propósito oculto. São assim os convites do mundo, propósitos ocultos, coisas que até parecem boas a princípio, mas que o seu fim são caminhos de morte. Uma coisa que às vezes vai, clica aqui, fala tal coisa, põe no Instagram isso, faz isso no Facebook, coisas assim que aparentemente parece que não vão te enrolar, mas se depois com uma simples postagem, você se vê enrolado com uma porção de coisas. Mas Neemias, como era um homem de oração, se você olhar a história de Neemias, é o tempo todo, mas eu orei ao Deus do céu. Aí acontece outra coisa, mas nós fomos orar ao Deus do céu. Acontece outra coisa, ele era cheio de discernimento, sabe por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. E Deus, na sua comunhão, na sua intimidade com Ele percebia as coisas do mundo espiritual. Discernimento espiritual é você ter sabedoria do Altíssimo para aplicar na prática. Veja só, eles contudo, o que diz o texto, eles contudo, passou demais. Eles contudo estavam tramando fazer-me mal. Ou seja, eu sei o intento desse propósito, eu não vou entrar nessa. Você está sempre em comunhão com Deus, aí você percebeu, aqui Deus está me mostrando, não é para eu entrar nessa, não é para eu aceitar esse convite, eu não devo ir, porque isso na verdade é uma armadilha. Por que será que o ratinho cai na ratoeira? Ele não está vendo todo da ratoeira, ele não percebe, não raciocina, né? Eu lembrei de uma coisa muito engraçada agora, mas deixa para lá, deixa para a próxima. Aí, você tem ali uma isca, que aparentemente você não vê mal nenhum, mas aquilo é para te prender. Por isso, meu irmão e minha irmã, cuidado com os convites. Eles estão em todos os lugares. Está na boca de uma pessoa, está num clique na internet, está num convite para só tomar umazinha, está num convite para você mudar de emprego, está num convite para você ganhar mais dinheiro. Uma porção de coisas. Contra a insistência, a perseverança. Bom, vamos ver se vocês estão comigo aqui. Vamos lá? O primeiro, o que era mesmo? Intimidação. E contra a intimidação, qual é o antídoto de Deus? A fé. Depois veio o que mesmo, amados irmãos? A armadilha. E qual o antídoto de Deus contra a armadilha? O discernimento. Amém? Bom, mas aí tem uma outra coisa que às vezes pega, né, gente? Deixa eu passar aqui, eu vou. Conversinha. Fofocaiada. Olha, deixa eu te falar uma coisa. É uma continuação, nós vamos passar rápido nesse ponto. Ele fez um convite uma vez, e o Neemias disse, não, vou continuar trabalhando. Sabe o que ele começou a fazer? Mandar outro convite, porque o inimigo, ele é insistente. Lembra da história de Sansão e Dalila? Dalila tentou uma vez, Dalila tentou outra vez, aí tentou outra vez, até que Sansão cedeu. Veja o que aconteceu no caso de Neemias. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Ou seja, o inimigo é insistente. 4 vezes o mesmo convite. Mas olha o que diz o texto. E em todas elas, deles a mesma resposta. Coerência. Quando você persevera, as pessoas percebem coerência na sua vida. Porque não é assim que todo mundo fala, hoje ele rejeitou, mas vamos ver até onde vai isso aí. Conta a história de alguns pescadores, e com história de pescador a gente nunca sabe se é verdade mesmo, né? Mas aí tinha pescadores, entre eles tinha um crente. E esse crente dizia assim, não, eu não bebo. E pescaria sem bebida, para os outros não tinha razão de ser. E eles insistiam com aquele crente, bebe. Um dia o crente já com
cabeça cheia de tanto, falei, para esse cara parar de insistir, eu vou mostrar, porque eles falavam, você não bebe, pastor não deixa, né? Você não bebe a igreja, lá na igreja não pode, né? Eu falei, não, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu não devo. E foi, eles insistiram. Aí chegou um dia, ele falou, quer saber, para esse pessoal parar de insistir comigo, me dá um golinho desse negócio, vou provar para eles que eu posso beber e vou largar a mão disso. A hora que eu pôs a boca no céu, crentezinho sem vergonha, né? Sabia que um dia você não ia resistir. Então, é mais ou menos por aí que a insistência do inimigo, ele insiste para quebrar a sua resistência, mas seja resiliente. Sim, porque você pode todas as coisas no poder de Deus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você acha que os convites vão parar? Você acha que vai parar de insistir? Não, vai insistir. Faça como Neemias, diante de tantos convites que o mundo tem, através de tantas coisas, seja perseverante, diga sempre não. Muito bem, aí vemos um outro veneno. Bom, qual que era o veneno anterior mesmo? O veneno era a insistência. Contra a insistência, qual é o antídoto? Perseverança. Mas agora aqui, o veneno é a mentira. Vamos já que essa aqui é realmente a fofoca. Já que ele não está nos ouvindo, vamos apelar agora. Vamos inventar uns negócios dele aí. Eu quero ver se ele vai continuar. Dá uma olhada no texto nessa história. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Insistente mesmo. Ele tinha na mão uma carta aberta. Olha aí, a coisa agora já envolveu todo mundo. Em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, tudo combinadinho, né? Que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção da sua cabeça. Amados irmãos, a fofoca explícita, ela é uma coisa muito perigosa, e a gente tem que tomar muito cuidado com as histórias que a gente ouve, porque histórias mentirosas podem destruir vidas e famílias. Há um tempo atrás estava ouvindo uma pastora falando, pregando num vídeo, e uns amigos lá do conselho me tiraram o que ela falava, um pedaço, contando a história de que um certo pastor, já de muitos anos de ministério, foi visitar uma mulher que estava sofrendo com um câncer e já em estado bem avançado. E aquela mulher disse: pastor, eu preciso fazer uma confissão. Eu preciso fazer essa confissão muito importante, porque eu sei que a minha vida foi muito atribulada, que estou passando por este sofrimento, mas não posso mais carregar isso comigo. A história é a seguinte: uma mulher chega diante da igreja, de uma outra denominação, e ela diz assim, ela chega num culto e diz: olha, eu preciso fazer uma confissão muito séria. Eu adulterei, preciso confessar isso, e adulterei com o pastor. E aí o pastor assusta, diz: como? Falou: e ela ainda usa a palavra assim: meu amor, para com isso, a gente tem que confessar, porque a gente tem que sair parar com esse pecado. Aí a esposa do pastor chega a passar mal, tirado para fora, e vai e vem aquela coisa. E ele diz: não, essa mulher ela não está falando. Minha irmã, tem que falar a verdade, o que você está dizendo? Aquela mulher: olha, querem ver como é verdade?
o pastor, ele tem um sinal no corpo. E falou um sinal que realmente só quem o visse nu podia saber daquele sinal. E aquela mulher ficou assim, muito abalada. E ela começou a acreditar, a esposa do pastor começou a acreditar naquilo. E foi um problema sério, e aquele homem foi afastado do ministério. E essa mulher é a mulher que agora está confessando ao pastor como isso aconteceu. É essa mulher que está ali na cama com o câncer. Ele disse: sabe o que foi, pastor? Eu inventei essa história mesmo. Eu trabalhava num hospital, o pastor foi fazer uma operação, acho que era de apêndice, e eu trabalhava na limpeza do hospital, e eu tinha me apaixonado por esse pastor. E eu conhecia lá a enfermeira, que era minha amiga, tal, e de repente a gente tirou o lençol e eu vi aquele sinal e eu inventei toda essa história. Aquele pastor procurou saber quem era e ele foi procurar esse outro pastor. Ele chegou lá e aquele pastor estava afastado já do ministério, sua esposa tinha deixado, mas ele descobriu onde aquele homem estava. Ele estava em uma fazenda, num sítio. E ele chegou, aquele outro pastor falou: olha, pastor, eu estou aqui porque aquele outro pastor conversou lá com o conselho de pastores daquela denominação. Nós estamos aqui para apresentar um pedido de perdão, desculpas, e nós vamos dizer para que haja uma recuperação aí e tal. E nós estamos dispostos a pegar o senhor, levar lá na frente da igreja e dizer tudo o que aconteceu, para que pelo menos essa história seja passada a limpo. E ele disse assim: escuta, vocês podem devolver o meu ministério? Sim, você pode voltar. Não, aquele que eu estava antes. Voltar a história. Disse: bom, isso a gente não pode fazer. E ele disse assim, uma coisa mais importante: vocês podem devolver meu casamento, minha família, meus filhos. Você vê o que uma palavra pode fazer. Estes homens, eles estavam querendo derrubar Neemias e acabar com a reconstrução. Eles estavam querendo parar com tudo, e eles estavam dispostos a inventar de tudo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique dando ouvidos a conversinhas, a fofocas, as coisas inventadas. Procure andar na verdade, faça o que é a verdade. O que Neemias respondeu para eles? Eu sei o que você está querendo fazer. Agora, como eu não fui conversar com vocês, vocês estão me ameaçando. Mas por que eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, andando na verdade, para ir ficar de conversinha com vocês e ficar escutando coisas tolas de vocês? Eu não vou fazer isso não. Eu vou continuar aqui, eu não vou dar ouvido às fofocas. Eu vou andar na verdade. Eu não vou andar com meias palavras, eu não vou andar na mentira, eu não vou andar na conversa dos outros, eu não vou andar, mas se não fizer isso, né? Se a gente não contar aquela história, se a gente não mentir sobre o produto, se a gente não deixa passar, faz vista grossa, vou mandar mais ou menos, porque o mundo de hoje, senão ninguém nem consegue viver no mundo de hoje. Quem vai se sustentar, se não pelo menos, infelizmente a gente vai ter que contar aquela mentirinha branca, tipo, fala que eu não estou, diz que eu estou viajando, fala que eu saí, inventa qualquer coisa aí. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Qual é a verdade? Ou quem é a verdade que nos libertou? Conhecereis e ela vos contra a mentira, a verdade. Ande no centro da vontade de Deus. Coladinho a isso tem a profetada. Perceba que no continuar da história, que o Gesem, o Tobias, o Sambalate, eles eram um trio muito perigoso. E eles falaram assim: não adiantou essa nossa, até que era uma boa ideia, hein? Mas não pegamos o cara é firme, ele anda na verdade mesmo. Onde é que a gente podia pegar esse sujeito? Onde é que a gente podia fazer ele cair? Onde é que está o calcanhar de Aquiles desse Neemias? Nem tinha ainda, né? Mas onde é que está o ponto fraco dele?
Cadê? Onde é que eu vou achar? Eu tenho que achar um ponto fraco nesse sujeito. Aí, então, veja só o que aconteceu. Quer ver? Dá uma olhada no texto. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Olha por que ele está dizendo, fui a Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel. Para que falar tudo isso, gente? Que texto, fica falando, eu quero saber, o cara é filho de quem? Não, é que ele está mostrando aqui que o vô dele era profeta, que o pai dele era profeta e que ele era profeta. Está dizendo, ó, esse profeta aqui é um profeta que tem ascendência profética. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Esse é o tal do profeta do, eis que eu te digo, meu servo, eis que eu te digo, minha serva, e eu tenho uma revelação, eis que estão levantando contra você, sabe, há alguns tipos de profetadas que não ajudam em nada. O sujeito, a profetada, ela não fala quem que está se levantando contra você, ela não diz de que jeito está se levantando contra você. Sabe o que essa profetada produz? Produz todo mundo, a pessoa que recebeu a profetada fica assim, quem que será? Ah, é aquela ali é mesmo venenosa, não, é aquele, não, vai ser aquilo, tal. Aí ela começa a duvidar de tudo e de todos. Profetada, ambiente de profetada é um ambiente assim de, o que será que vai acontecer? Ah, eu vou lá. E sabe o que esse tipo de profeta quer? Que você fique dependente dele, que tudo você vai procurar, porque, eu vou lá orar com o irmão fulano de tal, com a irmã fulano de, geralmente é assim, né, irmão, você nunca chama o outro de irmão, mas quando é o profeta, você chama de irmão. Eu vou orar com aquele irmãozinho, uma benção, ele faz cada revelamento, ou quer dizer, cada revelação, então, você vai e você procura ali, vida com Deus, tempo a sós com Ele. Isso não quer dizer que não tenha profeta. Existem profetas, homens, mulheres de profecias e tudo mais. Mas a verdadeira profecia, depois nós vamos ver. Agora veja só. Olha o que ele disse. Vamos ao templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Perceba que há um propósito oculto aqui também. Novamente uma armadilha e novamente o discernimento. Veja o que Neemias responde a essa profetada. Veja o que Neemias responde a esses falsos conselheiros, a esses falsos conselhos. Ele diz assim: todavia, eu lhe respondi, que um homem como eu deveria fugir? É tipo assim, meu amigo, por que você acha que eu tenho que fugir? Quem foge é quem tem medo de alguma coisa, é um bandido, é um criminoso. Por que eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que ele está dizendo que alguém como eu deveria entrar no templo? Todos não podem entrar no templo? Não devem entrar no templo? Ele não é de Israel, ele não adorava a Deus? Ele continua dizendo, percebi que Deus não e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Profetada. Perceba que tentou fazer com Jesus a mesma coisa. E como o diabo viu que nas duas, sabe, Lucas capítulo 4, a tentação, logo depois do deserto, Jesus está de jejum e teve fome naqueles dias, depois de 40 dias de jejum e oração, ele tinha fome, não é? E aí o diabo o tentou por várias vezes, e viu que Jesus, por duas vezes primeiramente, e viu que Jesus respondia só com a palavra. A terceira tentação, o diabo também cita o quê? A
palavra. Ó, pula daqui, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para que te protejam. Ele citou o quê? A palavra. O diabo também conhece a palavra. Conhece muito bem a palavra. Muito mais do que muitos crentes. E aí então, o que ele faz lá? Ó? Jesus, ele responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, eu sei que você está querendo me enganar com a palavra, mas eu sei que você não tem a profecia, você está querendo dar uma profetada. Isso daí não é revelação, isso é revelamento da palavra. Então eu sei muito bem o que é o seu desejo. E Jesus fez com que o diabo vazasse até momento oportuno, porque o diabo é assim, ele espera o momento oportuno. Agora, perceba aqui nisto, mas por que ele disse assim? Por que um homem como eu entraria no templo? Sabe por quê? Onde que ele deveria se esconder para ninguém perceber? No Santo dos Santos. Havia um lugar dentro do templo que só o sumo sacerdote poderia entrar, e o sacerdote de plantão, vamos dizer assim. Não era qualquer hora. Porque quem entrasse ali e não fosse o sacerdote preparado para servir a Deus dentro do Santo dos Santos, ele cometia sacrilégio e ele deveria ser morto. Sabe qual era o projeto desse profeta? Falou, deixa comigo, eu sei como eu vou fazer. Vou lá falar que vocês vêm à noite, que eu descobri que foi Deus que revelou, e aí eu vou convidar ele para se esconder. Ele vai ficar escondido dentro do templo, ninguém vai desconfiar que ele está lá dentro do Santo dos Santos. Mas aí a gente entrega a ele, e aí o próprio povo dele vai matá-lo, porque ele não pode entrar no Santo dos Santos. Só que Neemias sabia a palavra, sim ou não? Sabia, então ele falou assim, eu não posso fazer isso. Tenho várias razões para não fazer, e principalmente porque não posso descumprir com a profecia que está na palavra. Meu irmão, entre o profeta e a profecia, entre aquele que prega a palavra e a palavra, entre o pregador e a palavra de Deus, você deve ficar com a palavra de Deus. Eu sei que muita gente usa às vezes isso que nós falamos aqui como pastores, para falar, é mesmo, então por isso que eu não fico, se o pastor falar lá, eu vou lá na palavra, eu discuto mesmo. Isso aí já é rebeldia, missão. Mas estou falando sobre isso, estou falando daquela coisa que você tem certeza na palavra de Deus, e que você está vendo que a pessoa está usando a palavra apenas, que não tem razão de ser, com um propósito oculto, para conduzir você à morte. Por isso, meus irmãos, sabe, de tudo aquilo que nós ouvimos esta noite, não é para você ficar, tem armadilha aqui, tem fofoca ali, tem mentira, tem insistência, tem profetada, não é para você ficar assim, é para você ser vigilante, mas principalmente para que você tenha comunhão com Deus, intimidade com Deus. Fazer um aviso que Jesus fez a respeito dos últimos tempos. Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E ele disse também que nesses tempos, se eles não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados, porque até os demônios se revestiriam de anjos de luz. Como é que você vai saber isso? Como é que você vai ter discernimento? Só um discernimento, o discernimento espiritual. E sabe como você ganha discernimento espiritual? Estando na presença daquele que é espiritual, do Santo de Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, Deus anda com você e você anda com Deus. E só quando Deus faz um movimento, você já percebe. Ah não, aqui eu já sei, não é por aqui. Você sabe até quando Deus respira, o que Ele quer dizer com a respiração. Não é assim que é? Quantos casados, pessoas que são casados nós temos aqui? Levante a mão. Quantos aqui tem mais de 10 anos de casado? Vamos ver. Ah, sim, bastante. Quantos aqui tem mais de 20 anos de casado? Não, tem mais. Quantos tem 30, mais de 30 anos de casado? Então, agora já ficaram poucos. Mas é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece essa pessoa desde o começo, do jeito que você conhece agora, depois do passar dos anos?
quando você conviveu já com a sua esposa, por mais difícil que seja, mistérios de uma mulher. Mulher é um pouquinho difícil, né, para entender, né? Mas assim, é igual aquela história do cara que ele queria. Deus chegou para ele e falou: meu servo, eu vejo, você tem andado muito assim, fiel a mim, eu vim aqui, pede alguma coisa para o seu próprio prazer, eu quero lhe dar. Aí ele falou assim: olha, Deus, mas alguma coisa assim, pede alguma coisa para você. Aí ele falou assim: olha, eu gostaria muito de ir para a Europa, mas tem que atravessar o oceano, esse negócio de avião, de navio também pode afundar. Escuta, o senhor não pode fazer uma ponte que liga aqui o Brasil até lá na Europa? Eu falei assim: olha, uma ponte desse tamanho, ia ter problema ecológico. E começou a explicar os problemas que teria de fazer uma ponte desse jeito. Eu falei assim: você não tem outro pedido, não? Ele falou: bom, eu tenho um pedido muito especial. Eu queria então que o senhor me desse a capacidade de entender completamente a minha mulher. Aí Deus falou para ele assim: como é que você quer a ponte? Com uma ida de vida, sinto só de... Mas você que está casado, você já fez faculdade, você já fez mestrado, está no doutorado agora. Pois é, não, mas o que eu quero dizer é assim: não é verdade que você, com o tempo passa, você conhece a pessoa até com o olhar dela? Aí a pessoa chega na casa e fala assim: a outra pessoa olha do outro jeito que ela responde e fala: tem jeito, opa, e tem outra hora que Então, porque você tem intimidade com aquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Não é que Deus está te conhecendo, que Ele já te conhece antes que haja palavra na sua boca, Deus já sabe. Mas você precisa conhecer mais a Deus. E quando você conhece mais a Deus, você percebe Deus ministrando a você, porque às vezes existe um envenenamento contra a sua vida, e Deus está ali com o antídoto, mas você não tem tempo para que Deus mostre para você como aquele veneno vai ser curado com o soro que Deus tem para sarar a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Fale com Deus agora de tudo que você ouviu. Qual a importância para você de todas essas coisas que você ouviu? Você está sendo intimidado por alguma coisa? Não, você está sofrendo alguma intimidação? Está deixando você triste? Está deixando você sem reação? Está deixando você sem ânimo? Você está em dúvida de alguma coisa? Você está recebendo alguns convites que você não sabe assim, será que isso vai ser bom ou não? Contra a intimidação. É agora. Intimidade com Deus, Deus vai te mostrar. Se é armadilha ou não, Deus vai desvendar. Deus vai dar discernimento para você. Se você está recebendo convites tão insistentes para que você peque, peça a Deus perseverança. Ore agora aí. Diga: Deus, eu quero permanecer firme. Estão mentindo, falando um monte de coisa a seu respeito. Permaneça na verdade. Não dê ouvidos e nem entre no grupo dos fofoqueiros. Cuidado. A sua língua deve ser uma língua para abençoar, nunca para amaldiçoar e ficar aumentando o cordão das fofocas. Ore agora, diga: Deus, eu quero mais conhecimento da tua palavra. Peça a Deus para te dar mais sede, mais fome por ler a palavra, por conhecer a palavra, mas na presença daquele que sabe por que aquela palavra foi escrita, o autor da palavra. Continue orando.
Há alguém aqui que precisa de Jesus como Senhor da sua vida, que ainda não entregou sua vida para Jesus, que não conhece esse Deus pessoalmente, esse Deus que tem para cada veneno um antídoto, esse Deus que traz vida, que veio, que enviou o seu Filho para trazer vida. Se você está aqui nesta noite, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, agora é a hora. Você precisa colocar Jesus como Senhor da sua vida, o dono da sua vida. Se você não fez isso ainda, com consciência, dizer um dia: Deus, Jesus, olha, está aqui a minha vida, eu quero que o Senhor seja o dono dela. Jesus, seja o Senhor da minha vida. Negar-se a si mesmo, ir para a cruz, seguir Jesus de verdade. Há alguém aqui que ainda não fez essa entrega, que ainda não tomou dessa decisão e quer fazer agora? Levante a sua mão. Alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus? Não entregou ainda, quer entregar hoje a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Levante a sua mão e entregue a sua vida para Jesus. Ele tem vida, ele tem direção, ele tem propósito. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, com quem o Espírito Santo está falando? Continue em oração. Meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, um amor maravilhoso do Pai, seja abundante sobre a sua vida e sobre a sua família. Que a graça de Jesus, graça redentora, sustentadora do nosso amigo de todas as horas, seja sobre a sua vida. Que a graça seja sobre a sua família, sobre o seu lar. Que a comunhão do Espírito Santo nos venha fazer um. E que a unção do Espírito esteja sobre a sua vida. Esteja sobre a sua vida. E que você perceba a presença de Deus em todos os momentos. E que você tenha intimidade com o Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana super de Deus. E até a próxima, quando a gente se encontrar de novo.